Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite que me foi feito pela professora Paula Mastroberti, de quem sou amiga e admiradora já há muito tempo. Fomos colegas. Depois, a professora Umbelina, que tão bem estruturou este evento e formalizou o convite a nós proposto. Eu venho de bem distante, eu venho do interior de Pernambuco, e como o tema da nossa mesa, da nossa discussão, pressupunha tratar das tramas narrativas, dos desafios da educação contemporânea e dos diálogos que nós temos de ter, nós das artes, da educação, das letras, com outras áreas, eu fui lá na economia tomar emprestado o conceito de inovação de Schumpeter para começar a nossa conversa. Antes de tratar deste conceito de inovação de Schumpeter, eu gostaria de propor que nós pensássemos, e eu acho que todos já pensamos assim, na inclusão da disciplina. Quando eu falo disciplina, eu estou falando de todos os cursos, enfim, da disciplina literatura, ou leitura do texto literário, ou leitura do texto artístico, da inclusão de algo dessa natureza em todas as áreas de formação de nível superior. A partir daí, a gente vai pensar que alguma mudança, algo de novo, de inovado, irá acontecer. Bom, essa é uma proposta insistente, pensar nisso, que eu vou fazer sempre quando eu tiver a oportunidade de falar em eventos similares. Qual é o conceito de inovação de Schumpeter, né? Por que eu fui buscar esse conceito na economia? Alguém pode achar estranho que a gente vá lá na economia buscar um conceito para trabalhar na área de arte e de literatura. Schumpeter diz o seguinte, o conceito dele é fundamentalmente este. Inovar é mudar as condições da oferta ao invés de atender à demanda. Por que inovar será mudar as condições de oferta? Por que será que alguém vai preferir abrir uma estrada nova para caminhar, em lugar de percorrer uma estrada já aberta por onde todos transitam? Schumpeter vai dizer que não podemos, como promotores, como os que ofertamos, pensar em produzir aquilo que está no ciclo fechado da demanda. Ou seja, quem consome, o consumidor, vamos pensar no nosso aluno e em nós mesmos, professores, temos um ciclo fechado de consumo. E quem produz, produz a partir desse consumo fechado, ou seja, produz o que todos consomem. E em matéria de arte e de literatura, produzimos muito pouco. Então, eu, como nova produtora, como a que vou produzir o novo, como a que vou abrir uma estrada nova, diferente, como a que vou inovar no meu curso, na minha área, na minha prática docente, eu não devo produzir aquilo que todos produzem. Eu não devo estar situada meramente neste ciclo fechado de produção. Eu devo ofertar algo novo. Eu devo transgredir. Eu dizia para a Paula ali, sentadinha, cochichávamos, que eu iria falar de transgressão. Bom, a primeira transgressão, ela vai surgir a partir do diálogo. Eu vou pegar o conceito de diálogo lá de Bakhtin. Nós somos muito teóricos, né?
Nós somos muito pouco práticos, muito pouco criativos e muito teóricos. E para não fugir disso e contrariada, eu vou pegar o conceito de diálogo de Bakhtin, mas tem algo de valioso nesse conceito, né? Bakhtin, para analisar profundamente as personagens e a densidade narrativa de uma obra literária, ele fez isso quando debruçou sobre a obra de Dostoiévski, ele vai dizer que é necessário estabelecer o conflito nos nossos procedimentos de análise. Quando ele fala em conflito como condição primordial do diálogo, ele está falando em abrir estradas novas onde já existem estradas abertas a percorrer. Então, a nossa reflexão ela está toda atrelada a esse conceito de inovação que a gente tomou emprestado lá do Schumpeter. Se o diálogo é um passo para que a gente inove, para que se crie, né? A gente está precisando da atividade criativa, interdisciplinar, com todas as áreas, com todas as ciências. A partir dessa compreensão de que há a necessidade do diálogo e, portanto, da criação, a gente passa a pensar que a arte, o texto literário, tome-se isso como coisas parecidas, sinônimas ou iguais, pode ser uma provocação para este diálogo, para o diálogo. E a arte, como provocação para o diálogo, pode criar condições novas para o pensamento, pode criar questionamentos, pode criar conflitos, intransigências e transgressões. E, a partir daí, o novo se pensar. Nesse sentido, pensando a arte como mediadora do diálogo, da arte como propulsora da criação, da invenção e da inovação, a arte deve propor ou se propor como oferta nova aos sujeitos. A arte não deve estar mais associada àquelas ideias já um tanto retrógradas de que nós devemos promover as sensibilidades, a compreensão do texto, a inserção do sujeito. A arte deve, no dizer da pesquisadora, da teórica Diana Klinger, a arte deve ser alguma coisa que oferte aos sujeitos algo que ultrapasse o limite da sua necessidade. Então, nós temos necessidade de muitas coisas, mas a arte deve ultrapassar essas necessidades. Eu me lembrei, quando estava escrevendo o meu texto, da angústia que viveram, pelo menos, dois personagens que a gente pode lembrar. O primeiro deles é o Julio Cortázar, quando, na ocasião da escritura do seu diário. Cortázar viveu um drama, né, porque ele queria, em seu diário, falar de um amigo, e ele achou que estava violando, que estava transgredindo regras do estilo, né? Ele queria escrever um diário seu tratando da intimidade de um amigo. E ele achou que isso não era possível, sofreu uma angústia tremenda e depois sofreu retaliações pesadas, né, da crítica. Um outro que padeceu também de uma angústia muito grande foi o Roland Barthes. Acho que nos seus últimos escritos, em face da morte da mãe. Barthes estava bastante combalido pela perda da mãe e queria escrever alguma coisa, e tudo que lhe vinha à mente era a morte e a dor pela perda da mãe. E ele não conseguia fugir dessa escritura. E ele se sentia preso porque ele tinha que escrever alguma coisa que não fosse chocante. Ele não gostaria de expor a sua dor naquela produção literária. Ele estava, de alguma forma, preso a uma convenção, preso a uma trama de estilo. E escreveu somente 10 páginas, e 10 páginas que não foram
publicadas em vida e que só posteriormente foram publicadas. Então, a gente pensa que a arte, tanto para quem escreve, quanto para quem a recebe, quanto para quem a lê, ela deve ser um encontro e um encontro transgressivo. Não é? Lembra, Paula, da nossa conversa sobre ética e literatura, ética e arte na casa da Ana Munari? Então, a Diana Klinger vai pensar que a arte deve ser uma ação que faça com que os sujeitos se encontrem, que faça com que os sujeitos se atendam às suas necessidades e, muito mais do que isso, que faça com que os sujeitos transponham e transgridam as suas necessidades. A arte deve ser, portanto, um encontro com a inovação. Eu queria pedir a ajuda aqui para mostrar uma figura ali do pensador. E o MIT, todo mundo conhece que o MIT tem excelência nos cursos de engenharia e nas ciências de combate ao câncer, né? E o MIT tem 4 semestres com a literatura, a leitura do texto literário como disciplina obrigatória. Os engenheiros que saem do MIT, eles saem sabendo pensar. É um perfil, é o perfil de saída, né, dos formados no MIT. E uma professora de literatura aproveitou uma de suas aulas e levou a figura do Rodin para a sala de aula. E começou a perguntar para os alunos do curso de Engenharia Civil o que eles achavam, quais eram as impressões que eles tinham sobre o pensador de Rodin. E eles podiam tocar na imagem, eles podiam... E um aluno disse o seguinte: eu vejo que a circunferência do busto é mais ou menos a mesma do quadril. E começou a falar das medidas, em como Rodin havia composto, preocupado com as medidas, com as circunferências do pensador. Uma outra aluna disse que o pensador estava tenso. O pensador era uma pessoa tensa, em face das rugas encontradas na fronte, no dorso. Então, o pensador era tenso, e isso gerou uma polêmica tremenda. Né? Alguém quis avaliar a massa do pensador, quantos quilos haveria naquela estrutura. Né? E depois a professora propôs que se fizesse um fórum. Ela pegou o conceito de fórum, de Patrice Fléchi. Patrice Fléchi diz que a gente pensa a partir do fórum. Um fórum é o quê? É um encontro para se discutir e deliberar. Então, aquela professora resolveu fazer um fórum a respeito das impressões que os alunos tinham sobre o pensador. E, a partir do fórum, essa noção de inovação que o Patrice Fléchi traz, né, no seu livro Inovação e Técnica, eu não sei se tem a tradução dele aqui, eu peguei uma do espanhol. Ele diz que, a partir do fórum, disciplina-se o sentimento, educa-se o sentimento, né? A partir do fórum. Mas as ideias do fórum não podem ser ideias do consenso. No fórum se sai sempre com uma ideia transgressiva, com um resultado pouco inusitado. Se sai de um fórum com uma inovação, como nós estamos fazendo aqui. Nós estamos querendo pensar em políticas, não é? Para se trabalhar com a arte. Certamente nós não vamos sair daqui com convenções, nós vamos sair daqui com transgressões, essa é a ideia. Então, no fórum, as pessoas começaram a colocar as suas impressões, colocar as suas ideias a respeito do pensador, e se saiu de lá com a ideia de que, para se construir
uma ponte, é necessário o exercício da sensibilidade e do sentimento. Porque a ponte não é apenas uma estratégia, a ponte é uma ideia. E ideia não se faz apenas a partir de estratégias, de estruturas, mas se faz a partir do exercício, da disciplina do sentimento. Né? Então, eu achei essa ideia do Patrice Flichy bastante interessante, bastante inovadora, para a gente pensar na apreciação do texto literário, não somente nas nossas aulas de literatura, mas em todos os campos por onde o texto artístico caminhar. Seria muito interessante pensar a literatura assim, não é? Como disciplina obrigatória de um curso. Já pensou? Mesmo que seja um curso de engenharia, né? Fala-se tão mal dos engenheiros, que os engenheiros só pensam a partir da engenharia. Pelo menos no MIT, isso não acontece. Também o Patrice Flichy vai pensar no diálogo, aquele velho diálogo, para a gente analisar as capacidades, as potencialidades profundas, né? Como algo estimulante, né? Algo estimulante no mundo prático dos sujeitos que necessitem viver novas relações com a verdade de suas ações práticas. Não a verdade no sentido aristotélico, mas verdade no sentido de aprofundamento, de conhecimento profundo das coisas. Né? Na verdade, o texto artístico e a arte literária, enfim, ela tem reverberações sobre a vida dos sujeitos. Né? E essas reverberações, elas estão ligadas à criação, ao processo de criatividade. E quando a gente vive uma experiência assim, tipo essa que a professora do MIT viveu, e eu também vivi já algumas experiências assim, eu gostaria de mostrar uma outra experiência, a gente começa a perceber e a sentir que a arte, que o artístico tem reverberações sobre as nossas vidas. Não é? Que ela faz a gente se encontrar com coisas inusitadas, diferentes. Eu queria pedir ajuda para passar para esse retrato da Mona Lisa, né? Retrato da Mona Lisa, eu passei por uma experiência muito interessante que diz respeito à inovação na minha sala de aula. Eu estava trabalhando com formação docente, né? E um aluno disse: professor, eu quero organizar uma feira de ciências. Essas feiras de ciências que se faz nas escolas do 2º grau. E eu queria fazer uma coisa diferente, eu queria fazer uma feira de obras artísticas. Eu disse: mas tu tens obras artísticas? Não, com as obras já conhecidas. Queria que as pessoas, que os meus alunos, que são adolescentes, pudessem pensar coisas novas a partir de obras de arte que eles pudessem trazer de casa, de suas casas, de suas bibliotecas, enfim. E aí eu tentei montar isso com ele, montamos um negócio muito interessante. E um dos adolescentes trouxe um retrato, sim, já bem envelhecido, da Mona Lisa, para apresentar na sua feira, né? E o meu aluno, o aluno da licenciatura do curso de letras, me perguntou: o que eu vou dizer a esse menino que trouxe um retrato da Mona Lisa? O que um adolescente de 12 anos pode pensar sobre a Mona Lisa? Eu disse: olha, há tantas leituras sobre a Mona Lisa, tu é que vai começar a fazer essa leitura e, a partir daí, discutir com ele. Bom, e eles pararam no ponto mais conhecido, né? Pararam no sorriso da Mona Lisa. Montamos os estandes com o retrato da Mona Lisa lá, e o menino, mais ou menos o adolescente, decorou o seu texto para falar do sorriso da Mona Lisa. O grande enigma. Achei pouco inusitado, mas tudo bem. No dia seguinte, às 8 da manhã, quando a escola abriu e a feira abriu, a Mona Lisa, alguém fez uma sacanagem com um guri de 12 anos. Pintou um bigode na Mona Lisa. E o bigode cobriu o sorriso. E lá aí vem o menino desesperado: e eu vou dizer o que agora sobre a Mona Lisa? E veio o meu aluno para cima de mim: professora, olha,
encobriram com o bigode o sorriso da Mona Lisa. E o que é que eu digo para o meu aluno falar agora? Eu disse, deixa ele dizer, deixa ele pensar, deixa ele achar um caminho, deixa ele abrir uma estrada nova nesse percurso de leitura do texto artístico. E eu perguntei para o Ramon, um menino de 12 anos, escuta, o que tu vê agora na Mona Lisa? Eu vejo que a Mona Lisa não é mais uma mulher, ela agora é quase um homem, tem bigode. Eu disse, então tá, é sobre isso que tu pode falar na tua feira de ciências. Posso falar, professora? Posso falar que a Mona Lisa talvez não seja ela? Que ela agora... Posso dizer que isso é uma criação minha? Pode sim. E arrasou, falando sobre a difusa identidade sexual da Mona Lisa, que tem tudo a ver. Abriu uma estrada nova onde, num lugar inóspito, aquele menino sedutor, todo professor de literatura, todo arte educador, é sempre um sedutor, é sempre alguém muito carismático, porque necessita convencer as pessoas dos seus credos, né, das suas transgressões. Claro que esse campo de interpretações, né, de inovações, ele tem, como diz Humberto Eco, ele tem um frame, ele tem limites, né? Humberto Eco vai dizer que há limites para as inovações no texto artístico. Segundo Bourdieu, essa compreensão esse campo artístico, ele é limitado pela educação simbólica que os sujeitos têm, não é? E nós somos responsáveis pela construção da educação, pelo capital cultural, pelo capital simbólico que as pessoas adquirem, né? Tanto dentro das instituições quanto fora das instituições, né? Para Bourdieu, a leitura ela é produzida, ela é feita e emitida a partir desse campo de interpretações construído dentro daquela educação do capital cultural dos sujeitos, né? A respeito disso, eu gostaria de mostrar o texto do Vinícius de Moraes, que aparentemente não vai trazer nenhuma nova lição para nós, mas eu tive também um aluno na escola de aplicação, no meu estágio, quando fazia doutorado. Eu fui para o colégio de aplicação fazer 16 aulas. E mandaram para nós, para mim e para uma colega, aqueles alunos que não estavam no ritmo, vamos dizer assim, num ritmo satisfatório de compreensão de texto, nos textos de matemática, nos textos de geografia, nos textos de língua portuguesa, enfim. E esse menino nós atendíamos numa condição bastante privilegiada, porque nós ficávamos numa mesa assim, e 2, 3 alunos que não estavam dentro desse ritmo vinham para nós, e nós tínhamos o papel e a missão de melhorá-los, né? De melhorar a sua capacidade de leitura. E aí chegou um desses meninos que vem de fazendas do interior do Rio Grande do Sul, né? E não queria, assim, saber de texto. Eu não conseguia dialogar com ele. Eu não conseguia falar de nada mais profundo do que um pires com ele. Era muito difícil. E, chegou o dia dos namorados. E ele estava namorando uma menina que era a menina mais bonita lá da escola, eu não sei, ele que me dizia isso, né? Eu disse, uma ocasião para eu conversar com esse menino, para eu finalmente dialogar com ele. E aí eu disse, o que tu vai dar para ela de presente? Não, professor, eu quero que tu me diga uma dessas coisas bonitas que tu dizes na sala de aula. Coisa parecida aí com poema, com essas coisas que tu fala para tu escreveres num cartão que eu quero dar para ela. E eu disse, olha, eu posso te ajudar a procurar uma dessas coisas bonitas, mas é tu quem vai ter que escrever. E ele disse, não, mas bom, foi uma travessia, não é? Foi abrir de fato uma estrada nova. E então eu fui com ele à biblioteca e acabamos achando o soneto de fidelidade do Vinícius de Moraes. E
E olha, o sujeito não tinha coordenação motora, né? Capital cultural, não tinha nenhuma disciplina sentimental. Era uma lástima, não é? Até que eu fiz um traçado, assim, com uma régua no cartão, e ele escreveu alguns versos desse soneto. No final da unidade, os pais vinham até nós, né? Ele se interessou por poesia, pasmem vocês. Se interessou por poesia. E os pais vinham, e eu fiquei bastante otimista, né, em relação a ele, enfim, aos caminhos que ele iria percorrer. E ele até que não foi mal, ele foi bem, mas é que aconteceu uma coisa muito engraçada que eu não posso deixar de contar, porque estamos falando, afinal de contas, desse frame que o Humberto Eco fala, né, do limite das interpretações, que às vezes o sujeito, por não ter um certo polimento, nessa educação do sentimento, das sensibilidades, né, que é o papel nosso de promover nos sujeitos, ele comete, né, os deslizes que ele comete. Mas a partir daquilo ali eu fiquei pensando. E quando os pais vieram no final da unidade, a mãe dele quis saber, muito braba, como é que ele estava indo. E eu tive que dizer que ele estava produzindo pouco, e ele fazia gestos para mim, assim, lá do fundo da sala. Mas, professor, aquela coisa que eu fiz tentando se salvar, né, porque fazia muito pouca coisa. E eu tentava pensar no que ele tinha feito, no que ele tinha produzido. E ele disse assim: professora, o posto de gasolina que incendeia. Por favor, professora, lembra do posto? Eu disse, não. Bom, aí é aí que me caiu a ficha. Eu disse, tá, que não seja imortal o posto que é chama, né? Realmente o sujeito extrapolou qualquer limite de interpretação, abriu uma estrada completamente esburacada, por onde ninguém jamais caminharia. Mas eu fui para casa pensando, digo, bom, o amor para esse sujeito deve arder como um posto de gasolina pegando fogo, que é algo que não cessa nunca. Até nisso se pode pensar, até esse tipo de estrada se pode abrir, né? A gente não pode subestimar a compreensão de leitura das pessoas e de onde essa compreensão de leitura vem. Eu acho que eu vou falando pouco, ficando por aqui, mas eu estou aqui para as questões que nós podemos levantar a partir dessa conversa. Muito obrigada.